Hoje, gravando o terceiro episódio do podcast Conexão com Propósito. Que alegria receber você aqui, Marlison. Você que é presidente da Associação Goiana dos Engenheiros Ambientais. Ontem eu vi uma reportagem falando sobre agora vai ter a Câmara Especializada em Engenharia Ambiental e Sanitária no CREA. Explica pra gente, vamos começar sobre esse assunto que é um sonho praticamente de nós engenheiros ambientais ter essa Câmara específica. Sem dúvida, Zélio. Essa é uma conquista para a nossa classe profissional. Depois de tantos anos, a gente conseguiu um protagonismo no nosso sistema Confea-CREA e iniciou pelo CREA Paraíba. Perfeito. A presidente Kátia Diniz, da Associação Paraibana de Engenheiros Ambientais, eles protocolaram o pedido no Confea e na última sexta-feira foi aprovada na plenária do Confea, lá em Brasília. Então agora é uma novidade para os profissionais. Hoje nós temos uma Câmara especializada de engenheiros ambientais e sanitaristas, onde eles vão poder discutir os assuntos relacionados à nossa profissão. Porque o que acontece hoje? Desde a criação da nossa profissão, nós fomos inseridos na modalidade civil, que significa que nós fazemos parte hoje, os engenheiros ambientais, Junto com a Civil. juntamente com a civil. Aqui no CREA Goiás, especificamente, juntamente também com os agrimensores. Então, o que significa? São outros profissionais que regulamentavam, que geria essa questão dos nossos engenheiros ambientais, não é isso? Isso, a gente não tem uma discussão própria somente da nossa área. Acaba que as áreas vão se correlacionando. Às vezes, eu como conselheiro lá no CREA Goiás, eu tenho que relatar processos que vêm da civil, da agrimensura. E junto aí com nossos pares, a gente vai decidindo com os conhecimentos que nós temos do sistema, né? Código de ética e também das resoluções do CONFEA, que dita aí as nossas atribuições. Isso é muito importante para o crescimento da nossa profissão como engenheiro ambiental, né? Na verdade, a sociedade, o CREA, o CONFEA, literalmente vendo que o engenheiro ambiental é uma profissão à parte da engenharia civil e muito importante para a sociedade, não é isso? Sem dúvida, Zélio. O que nós temos que refletir, primeiramente, é a questão das atribuições de cada profissão. Sim. E com o sombreamento, às vezes, que nós temos aí dentro do sistema, nós temos alguma dificuldade. Porque a engenharia ambiental, ela saiu de uma grade de engenharia civil, quando foi construída. Eu lembro que quando eu fiz engenharia ambiental na PUC, a gente estudava junto com os engenheiros civis, inclusive, algumas matérias. A PUC tem isso. Sim, na UFG também, da mesma forma. E a partir da resolução 447, que foi aprovada ali em 22 de setembro de 2000, então nós já temos aí 25 anos. Nós estamos hoje fazendo um trabalho de base e dialogando com a Confea. Nós reabrimos essa resolução para que ela traga também agora os engenheiros sanitaristas e ambientais. Então vai ser hoje nós somos regidos por 2 resoluções para esclarecimento. Nós temos a resolução do Confea 310, lá da década de 80, e temos uma resolução mais recente que traz atribuições de engenheiros ambientais. Então, essa organização das associações, ela se faz presente e foi necessária para que o mercado de trabalho possa absorver de uma forma mais contundente, né? Isso, para que os profissionais que são formados aí nas suas instituições de ensino, ao entrar no mercado de trabalho, o CREA reconheça a sua capacidade. Isso gera muito valor para o profissional. Sem dúvidas. Aqui a gente precisa garantir que um profissional que está no mercado, ele faça o seu serviço com qualidade e resguardando também o seu público. Aquela área de competência, né? Que ele atua. Isso mesmo. Então, se o profissional ele tem a sua atribuição, ele estudou para fazer aquilo, eu acho que ele tem o direito e deve exercê-lo. Agora, se você não tem uma capacidade e às vezes você se coloca ao risco, você está colocando primeiramente as pessoas, né? A gente tem que sempre olhar para a sociedade. Para a sociedade. No caso, para quem ainda está estudando, entender melhor, é aquela grade que ele estuda na faculdade, em cima daquilo é a competência que ele vai ter junto ao CREA quando ele tiver o CREA, não é isso? Justamente. Todos os alunos, ao entrar numa universidade, vai ter a grade curricular, onde, através do que é apresentado no registro daquela instituição de ensino, registrado no MEC, e o CREA, ele vem apenas para chancelar. Eu cursei tal conteúdo, através de uma combinação de carga horária e ementa, o CREA chancela e diz que você tem atribuição para, por exemplo, realizar elaboração de estudos ambientais, realizar projetos de obras e serviços de saneamento. É um exemplo que a gente pode colocar. E falando em CREA, quando a gente está na faculdade, o que a gente sonha é ter aquele diploma. Sem dúvida. E aquela carteirinha do CREA, a gente fica pensando nela o tempo todo. O que o CREA representa para nós profissionais, para a sociedade hoje? Hoje, o nosso conselho, ele tem um papel fundamental, principalmente para coibir o exercício ilegal de um profissional que não esteja habilitado para exercer aquela atividade, aquela função.
Primeiro isso. E através das suas atividades de fiscalização, fiscalização de obras, fiscalização de profissionais, serviços, processo de licitação, obras públicas, ele vem para resguardar a sociedade e, através das suas ações, trazer uma valorização Acontece da nossa muitas profissão. vezes, acontece muitas vezes nesses concursos públicos, né? Que o CREA também entra com alguma coisa para limitar e faz questão do piso salarial, que às vezes, muitas vezes faz um concurso e o valor que está ali não é o piso. Tem isso também que o CREA fiscaliza, não é isso? Sim, juntamente com o sindicato. Juntamente com os sindicatos de engenheiros, o CREA trabalha para garantir que o profissional esteja ali habilitado, registrado com o seu diploma devidamente na sua área. E quando é questão de concurso público, piso salarial, nós temos também o sindicato trabalhando ao lado do CREA. E o CREA ele tem que fazer valer no poder da Que tá lei, na legislação. que está na nossa legislação. E qual que é a diferença do CREA para o CONFEA? Qual que é a diferença? É simples, o CONFEA é a nível nacional, onde ele vai abarcar os CREAs das suas regionais. Hoje nós temos 26 estados, mais o DF, então nós temos 27 CREAs, qual estão ali sujeito ao CONFEA. E um ponto interessante é que nesses eventos, como o que aconteceu, está acontecendo, encerrando na data do dia 28 ao dia 30 agora de janeiro, lá em Brasília, o CONFEA, ele promove essa união das lideranças em nível nacional para discutir as comissões nacionais. Aí eu trago a Comissão Nacional de Estudos para as atribuições profissionais, as de ética profissional, de meio ambiente, que é uma novidade. Inclusive essa da Paraíba que a gente acabou de comentar, né? Que teve a Câmara especializada em engenharia ambiental, surge do CONFEA. A Câmara especializada, ela é no nível regional. Para a gente conseguir ter uma nível nacional, nós precisamos de ter 3 câmaras estaduais. Então a gente deu o primeiro passo, Paraíba, e olhamos agora para os outros estados, onde minimamente nós precisamos ter 3 conselheiros regionais no plenário. Certo. Tem 3 conselheiros, a gente pode solicitar uma criação de câmara. Ótimo. Depois que criou uma primeira câmara em um CREA, você precisa de pelo menos 3 câmaras em outros CREAs. Entendi. Aí o CONFEA, que também vai ter um plenário regido Para ter o federal. para ter a Câmara Nacional, isso mesmo. Maravilha. E a estrutura do CONFEA e o CREA é muito parecida. Certo. Eles são, de uma certa forma, paritária e representativa de cada CONFEA. Quando olha para o plenário, a gente tem as reuniões que são feitas mensalmente. Está disponível no YouTube, aqueles que tiverem interesse em acompanhar podem acompanhar todas essas realizações. E no CREA, ainda em Goiás, nós ainda não temos transmissões, mas está aberto para qualquer profissional que queira assistir ao poder vivo lá acompanhar. e participar. Isso Em mesmo. Goiás já tem 3 conselheiros, não tem? Ainda não. Não tem Hoje nós conselheiros. temos 3 conselheiros, mas precisam ser 3 conselheiros engenheiros ambientais ocupando dentro da modalidade civil. Hoje nós temos engenheiros ambientais, mas ainda está em outras modalidades profissionais. Então está os 3 na civil. Isso. E na civil tem quantos hoje? Hoje tem eu, que estou conselheiro titular, juntamente com a Fernanda Romaniello, que é a minha suplente, e também a Cristiane, conseguimos indicá-la agora no final do ano para vir como suplente. Perfeito. E no mês de janeiro a gente comemora o Dia do Engenheiro Ambiental. O que fez você ser engenheiro ambiental? Caí de paraquedas. É mesmo. Caiu num lugar bom, numa área boa, né? Essa é a verdade. Na época eu sempre gostei de matérias exatas e já tinha feito alguns vestibulares para outras engenharias e fiz o vestibular para a UFG e entrei. Então você é do Pará, né? Eu sou paraense. Aí passou na UFG aqui em Goiás. Passei na UFG, mas eu já morava aqui. Você já morava. Já. Muito bom. E aí o que caiu de paraquedas, como você disse, mas eu percebo que no dia de hoje você é apaixonado da profissão, que realmente é apaixonante. O que fez você cada dia crescer mais e gostar da engenharia ambiental? E explica também um pouco do seu histórico, o que você já trabalhou, o que você está trabalhando hoje, qual que é a sua função como engenheiro ambiental? Certo. Essa semana faz 20 anos que eu estou em Goiás. Eu brinco que eu sou goiano de coração e paraense de sangue. Perfeito. E depois que eu escolhi a engenharia ambiental, eu acredito que muito que nos move a propósito, assim como o tema aqui, né, do meu podcast. E a partir do momento que a gente vai adentrando-nos e criando ali os conhecimentos, isso vai nos preparando e também a perspectiva, que naquela época dizia que era o curso do futuro. Hoje a gente já sabe que é do presente. Até hoje, às vezes o pessoal fala, né? É o curso do futuro. Eu falo, gente, não tem como mais. É o curso totalmente do presente, cada dia mais do futuro. Não existe mais engenharia civil sem ambiental, agronomia sem ambiental. Eu até falo que agrimensura sem ambiental, elas andam juntos praticamente. Sim, hoje estamos trabalhando de forma integrada e com esse conhecimento compartilhado que eu acho que nos
Motiva trabalhar com diferentes conhecimentos, conhecer diferentes realidades. Hoje nós temos uma área urbana que você, como engenheiro ambiental, atua de uma forma. Com certeza. Mas tem um cenário rural que dentro de um Totalmente, rural tem verdade. vários rurais, tem Verdade. várias pessoas que estão vivendo ali e de alguma forma a gente pode também contribuir com elas. E as áreas que você já atuou, como que é hoje? Como que foi, como que é hoje? Hoje eu tenho experiência tanto no serviço público, na docência e iniciativa privada. Enfim. Eu tenho uma passagem rápida pelo município de Rio Verde, que me trouxe uma experiência na área de regulação de serviço de saneamento básico. Uhum. E também tive uma passagem um pouco mais longa em Cotia, estado de São Paulo, onde eu pude adentrar nas áreas de comunidade, conhecer as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e, de alguma forma, poder contribuir com a regularização ambiental daquelas áreas, promover, realizar estudos, projetos, para fim de regularizar áreas de pessoas que, às vezes, não têm a sua dignidade mínima. Porque estão vulneráveis. Isso, que não tem um documento da sua residência e, a partir da regularização, eles podem comercializar. Entra já numa outra vertente, uma vertente mais social. Mas essas duas experiências, e hoje, atualmente, eu estou na SEMAD, que é o nosso órgão gestor, aqui dos recursos hídricos e também de outras temáticas do meio ambiente. E hoje eu atuo diretamente com o manejo de bacias hidrográficas e promover também informações que estão relacionadas ali aos recursos hídricos. Uma breve parcela, eu já tive uma experiência como professor no IFG, onde eu pude ter um contato já do outro lado agora, essa é uma experiência interessante. E assim você aprende mais. Sim, né? enquanto a gente está ensinando aí que a gente está aprendendo. E eu sou um apaixonado por aprender. Eu acredito que a gente nunca vai parar de estudar. Hoje eu graduei, fiz mestrado em Engenharia Ambiental e Sanitária, realizei uma pós em Perícia, Auditoria e Licenciamento Ambiental, todas pela Universidade Federal de Goiás. E a gente não para por aí. A gente está concluindo um passo e já olhando para outro. Importante a gente dizer que a engenharia ambiental é muito ampla, né? Por exemplo, eu trabalho como consultor. Você já trabalhou como docente, ainda dá aula, como analista do órgão ambiental. A pessoa pode ser um cientista, ele pode trabalhar numa indústria, ele pode ser um responsável técnico de uma obra de mineração, no agronegócio. Então é muito amplo. O que você pode falar para o engenheiro ambiental? Aquele que está querendo, na verdade, aquele que ainda está na faculdade ou então está querendo fazer um curso de engenharia ambiental. O que você pode falar para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Perfeito, Hélio. Primeiro que acredite no seu potencial, no seu propósito, e eu acho que quando a gente tem uma visão clara de onde a gente quer chegar, o que nos move, fica mais fácil. Fica mais fácil. Qual é o seu sentido de vida? Então, a partir daí, se você está mais para linhas exatas, das linhas humanas ou biológicas, eu acho que você vai conseguir ir direcionando melhor a sua carreira. Para aqueles que estão já entrando no mercado de trabalho, o mercado ele está aí muito amplo para todos. Exatamente. Agora, saber que a gente precisa ter uma humildade para começar pequeno e ir crescendo ao longo do nosso processo. E pensando sempre em como transformar aquele local, como ajudar as pessoas. Eu vejo muito isso, eu gosto de trazer significado e sentido para as coisas. É claro, a questão financeira, ela é fundamental. Mas vai ser consequência. Mas vai ser consequência quando a gente tem um profissional que está ali sempre querendo aprender e aprender cada vez mais. Nesse sentido, eu sempre falo para o pessoal, principalmente que está na graduação, ainda buscar um estágio. Por exemplo, eu tenho a Suprema Ambiental porque eu fiz um estágio no órgão ambiental, que na época era a Agência Ambiental de Goiás, e agora é a SEMAD, mas mudou de nome várias vezes. Mas se eu não tivesse a oportunidade do estágio, eu não saberia como que seria a legislação ambiental, como que seria essas questões técnicas. E importante também é que o engenheiro ambiental, ele não consegue trabalhar de forma prática se ele não conhecer da legislação ambiental. O que você pode falar um pouco? Também da legislação florestal, recursos hídricos. Você está trabalhando com bacia hidrográfica, você tem que saber de recursos hídricos, senão você não vai conseguir levar isso para frente, não é assim? Isso mesmo. Um ponto que quem é engenheiro, a gente quase não lê. E é necessário você ler normas, tanto a parte de legislação... Acho que é só matemática, né? Não é bem a gente precisa conhecer e estar sempre em atualização, e é importante as políticas públicas promover isso, porque a partir do momento que tem essas atualizações, eu acho que vai de encontro com uma perspectiva global. E por isso é importante que o profissional esteja sempre se atualizando. Eu, particularmente, eu gosto de olhar o diário oficial para saber o que está tendo ali de novidades na minha área específica. Então, acho que vai essa questão de estar por dentro do que está acontecendo, participar de evento, se aperfeiçoar, fazer cursos, vários cursos, pequenos cursos. Isso. E a AGEAMB, Associação Goiana de Engenheiros Ambientais, o qual hoje estou presidente, ela promove isso. Nós temos anualmente eventos que acontecem, que trazem aí profissionais da área. Nós promovemos também, de alguma forma, conexão, network, importantíssimo. Muito importante. Hoje, nós temos um espaço onde as pessoas que estão ali, recém-chegadas, podem
dá um passo gigante simplesmente só de conversar, Exatamente. mandar uma mensagem, não ter vergonha de perguntar, saber que todo mundo tem um começo Isso. e não ficar querendo receber crítica. É. E do outro lado a gente olha também. A partir do momento hoje eu tenho 8 anos de formado. Você Desde já 2012, está 13 com anos. 13 Fora o anos. direito antes, né? Na verdade é Isso. desde 2007. Você já tem um caminho também. É. E a gente tem que saber se colocar de uma forma também a estender a mão para aqueles Com que estão certeza, chegando. com certeza. Existe espaço para todos, Hélio. E a partir do momento que a gente ajuda um colega de profissão, não é olhar ele como concorrente, jamais. Com certeza. É saber que a gente consegue andar juntos. Uhum. Uma hora você vai precisar dele, Isso outra mesmo. hora ele pode precisar de você. Você fez eu lembrar o seguinte, eu já ajudei e formei 14 pessoas com meu dinheiro. Então eu não precisava disso, mas eu faço por quê? Porque a gente vence pela educação. E essa questão de ajudar, eu sou online, você percebeu aí, sempre que me procuram, eu respondo rápido, estou sempre aí ligado no 12. E o que eu mais vejo, eu ajudo muita gente, que consultorias, da minha empresa mesmo, aqui da Suprema Ambiental, já saiu 17 consultorias. Isso não fez diferença, o mercado é absurdamente enorme. Dá para todo mundo trabalhar com certeza. E você, que você citou como presidente da Associação Goiana dos Engenheiros Ambientais, fala um pouco da associação. Hoje ela tem já quantos membros? Como que é o trabalho dela? Explica também como que as pessoas, quem pode se inscrever, se pode ser só formado ou se ainda estiver estagiando. Passa esses detalhes para o pessoal também. Perfeito. Hoje a GEM está completando 19 anos, 2026 vai completar 20 anos já da sua fundação, ali iniciada com o nosso ex-presidente Jerônimo, nosso abraço para ele aqui. E com alegria, já estou na minha segunda gestão. De lá para cá já passaram vários presidentes e cada um foi fundamental naquele momento. Fazendo um crescimento contínuo. Isso, porque olhar apenas para uma associação não é só esperar que ela faça evento, promova cursos, se posicione quando um concurso público não está trazendo uma vaga, mas ele tem obrigações como qualquer outra empresa, parte cartorária, documentação. Hoje, conseguimos registrar através da gestão da professora Adjane, lá no passado, no CREA Goiás. A partir disso, nós temos voz ativa no Conselho, a GEAMB tem uma cadeira onde, a partir da apresentação da relação de documentos e de associados que estão adimplentes, a gente consegue garantir que minimamente eles pedem 30 associados por ano. Mas apresentando um proporcional de número de profissional, a gente pode pleitear ocupar uma segunda cadeira, por proporcionalidade. Em Goiás, nós somos mais de 2.000 profissionais engenheiros ambientais que estão registrados no CREA. E o que eu venho aqui fazer o convite para os nossos ouvintes? Quem que pode se associar? Isso. Estudantes, aqueles que são diplomados e não têm ainda registro no CREA, e aqueles que diplomaram e deram entrada no seu registro para pegar a carteirinha no CREA. Os três. Mas para fins de contabilidade no CREA, eles só consideram aqueles que estão com registro ativo no CREA. E todo ano acontece uma pesquisa, eles fazem um levantamento para qual entidade de classe te representa no plenário. Através dessa pesquisa, eles conseguem pontuar juntamente com a documentação apresentada e faz um cálculo para ver qual entidade vai conseguir uma cadeira a mais, vai ter uma questão de E proporcionalidade. também entra recurso, não é? Quando paga RT, explica essa parte. Agora não mais, não mais. O Confea, ele retirou essa pequena parte. Tinha algumas taxas que entravam, hoje não temos mais essa taxa, é trabalhado, tem sido feito um trabalho para que retorne. Mas hoje, tanto o Confea, o CREA e a Mútua, eles têm programas de fomento, que é editais de patrocínio para a realização de eventos, elaborar materiais de publicação, entre outras. Ali tem podcast. Hoje a GEAMB tem a GEAMBcast, eu convido aqui nossos ouvintes. Lá a gente compartilha curiosidades, lideranças que a gente recebe, que são fundamentais. A gente já recebeu o presidente do CREA, presidente do sindicato, diretora-geral da Mútua. Isso é muito importante, comunicar, levar literalmente o conhecimento da engenharia ambiental mesmo. Isso. Mesmo que a gente comentou aqui que é uma realidade, tem muita gente que ainda não conhece, não é isso? Isso mesmo, tem muitos que hoje nós somos mais de 2.000, como eu comentei. Registrados somente no CREA, aqui de Goiás, são em torno de 1.000 profissionais. Os demais vêm através de outros estados, que hoje nós temos o que nós chamamos de visto profissional. Eu sou registrado no CREA Goiás, mas eu quero realizar um serviço em São Paulo, eu tenho que me registrar em São Paulo e pedir um visto para poder ter a autorização. Então, desses 1.000, hoje nós temos 250 que estão no grupo do WhatsApp. Então, a gente tem aí pelo menos uma grande quantidade, 3/4. É o nosso foco, pelo menos a nossa meta é que um dia nós tenhamos todos esses profissionais conosco, fortalecendo, porque fortalece as discussões. A GEAMB está tomando proporções agora, de ocupar órgãos colegiados, posições de tomada de decisão. É necessário a gente estar lá discutindo e fazendo o nosso conhecimento técnico contribuir de alguma forma. Isso que você falou do visto, para ficar claro para o pessoal, é que a pessoa forma em Goiás, por exemplo. Eu formei na PUC, você formou na UFG. Nós fomos lá com a nossa grade curricular, comprovamos que a gente formou,
levou no CREA, com a documentação que eles pedem, gerou nossa carteira do CREA. Então significa que a gente pode atuar no Brasil todo. Só que para você atuar em outros estados, você vai lá e faz esse visto, conforme você falou, não é isso? Isso mesmo. E atualmente, o presidente do CONFEA, Vinícius Marques, ele já está com um projeto para unificar apenas um registro único Para ser federal. para ser federal e não ter mais essa necessidade de visto, assim como acontece hoje com a OAB. OAB. Hoje você é bacharel e você conhece muito bem Isso. sobre essa questão de poder atuar em qualquer território no estado, no nosso No Brasil. Brasil. Eu comentei em algum momento já sobre as áreas de atuações que tem que o engenheiro ambiental pode participar, mas fala assim com o seu conhecimento, como presidente, como já está na área há muitos anos, explica o que o engenheiro ambiental realmente, as áreas assim que ele pode atuar. Certo. Eu gosto de apresentar, antes de entrar nos assuntos temáticos, eu acredito que olhar para os espaços que ele consegue, seja na universidade, em pesquisa e desenvolvimento, na docência, Academia, né? na academia. Ele pode atuar no serviço público, hoje. Passar no concurso. Pode passar no concurso, através de uma análise curricular, entrar em algumas vagas para contratos temporários, em processo seletivo simplificado, existe essa figura também. E, além disso, trabalhar na iniciativa privada e ser também o próprio empreendedor. Exatamente. O que tem que saber o perfil, né? O perfil, qual é o perfil de risco, o que você é. Você consegue assumir um maior risco ou você quer alguma coisa mais estável? Eu parto desse pressuposto. Feito essa apresentação, eu acredito que aonde for o local que a pessoa atuar, o engenheiro ambiental ele vai trazer os seus conhecimentos técnicos. Na formação, a gente viu desde cálculo, física, química, biologia, parte computacional, um conhecimento vasto. E para ele atuar no mercado, a gente vai ter as nossas atividades, nichos, né? Seja na indústria, seja no agro, seja na mineração, na indústria extrativista, que é a mineração, trabalhando em recursos hídricos, em áreas de geoprocessamento, que acaba permeando tudo. Então tem que saber quais são o seu perfil e, através disso, você vai começar a adentrar. A parte de licenciamento ambiental. Você vai ter uma gama de atividades potencialmente poluidoras e de utilizadores de recursos naturais que vai exigir conhecimentos específicos. Se é um posto de combustível, você tem que saber um pouquinho de remediação de áreas contaminadas. Você vai ter que trabalhar junto com geólogo, engenheiro mecânico, fazer análises laboratoriais. Agora, se você trabalha numa concessionária de serviço de saneamento básico, a gente vai precisar conhecer um pouquinho de ferramentas de projeto, AutoCAD, geoprocessamento. Vai da sua área de atuação. O engenheiro ambiental ele atua na água, no solo, no ar. Exatamente. Pensando num controle ambiental e na preservação daqueles recursos naturais. E quando o engenheiro ambiental ele vai propor algo, ele vai caracterizar, vai identificar potenciais poluidores e propor medidas mitigatórias para como gerenciar. Eu acho que o engenheiro ambiental ele tem uma casa que está querendo erguer, só que está um pouco desorganizado. Ele vem para organizar aquele processo de... E sempre com a base na norma. E sempre baseado numa norma. E isso que é interessante. Então a gente vem para desenvolver, mas desenvolver sustentavelmente. Existe possibilidade de cumprir o princípio do desenvolvimento sustentável sem o engenheiro ambiental? É desafiador. Hoje o desenvolvimento sustentável ele traz um conhecimento da esfera social, econômica e ambiental. E nesse tripé, eu acredito que o engenheiro ambiental ele é o profissional que está preparado para esse desafio. Pode ser que tenha outros profissionais, com certeza. Sim, sem dúvida, mas eu acho que é trabalhar junto. A gente vai precisar, no engenheiro ambiental sozinho também ele não vai conseguir. Exatamente. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar. Essa é a questão. Em desenvolvimento sustentável, a gente vai precisar de outras atribuições, ou de outros profissionais. Então, o engenheiro ambiental tem que estar presente. Esse ano vamos ter a COP30. O Brasil está olhando para essas questões de adaptação, as mitigação, a parte de resiliência climática. E esse é o momento de posicionar. E a partir de todo esse cenário mundial que tem sido discutido, o engenheiro ambiental ele está em tudo. A engenharia está em tudo. Certeza. Em tudo que a gente faz, ela está presente. E não é só aquilo mais que falava, né? Que o engenheiro ambiental só quer preservar. Não é bem assim mais. Né? E aí eles falavam que engenharia civil só quer destruir ou construir, né? Não é assim mais. A gente tem situações de seguir para cumprir literalmente esse desenvolvimento sustentável. Você falou da COP30, né? Isso. O que representa? Faz um comentário com o Trump agora como presidente, que ele já declarou que vai sair, não é isso? O que isso representa? O que você acha que isso pode acontecer, que vai representar para a sociedade e para o mundo inteiro? Eu vejo que a questão de utilizar os recursos, aqueles que, de alguma forma, eles trazem um aquecimento global, que a gente está olhando principalmente para o aquecimento global.
Nós temos uma meta aí que a China já está querendo ser net zero em 2030, que o seu quantitativo, o que significa? Aquilo que ela coloca de poluente, ela consegue fazer, consegue absorver, numa linguagem mais fácil. O Brasil está olhando para 2050. Nós temos metas que foram estabelecidas e acordos que são feitos, os compromissos em cada ano, né, em cada edição de COP. Agora, os Estados Unidos ainda é uma grande potência que tem feito um pouco da transição energética, mas ainda ainda na questão da economia, ainda tem algumas questões, como é o caso do Protocolo de Kyoto, que durante muito tempo resistiu. Então, eu vejo que a questão ambiental ela é uma necessidade de urgência, não dá para negociar, não tem como negociar, os nossos recursos naturais, uma hora são finitos. São finitos. E é necessário que o que está acontecendo hoje, a mentalidade no Brasil, está em consonância com as discussões de forma mundial. Então, eu vejo que o Brasil ele está se preparando para isso, e nós temos ainda uma visão de país que sempre produziu da sua terra, usou os recursos e, de uma certa forma, exportou. Pouco se utilizou, pouco se inovou de produzir tecnologias, beneficiar aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Eu tenho até um amigo que fala que o Brasil ele tem que ser o supermercado, né? E hoje a gente não é o supermercado. O supermercado, nossos produtos vai para fora e tem muitos que até a gente compra de volta, já beneficiado. Então a gente precisava melhorar nisso. A gente está chegando no final da nosso podcast, literalmente conexão com propósito aqui. Engenharia ambiental, que eu sou apaixonado e eu busco no meu dia a dia. Teve um momento que você falou sobre concorrência. A gente precisa deixar isso claro, que um ajudar o outro, de forma que a gente vai conseguir ampliar essa engenharia ambiental e chegar em mais situações. Eu lembro que quando eu formei em 2012, a maioria do pessoal falava assim, vou fazer o quê? Não tem área para trabalhar, eu não sou competente para fazer isso, fazer aquilo. Mas se a pessoa começar lá do início, de forma humilde, buscar um estágio, buscar estudar bastante, é o que mais tem a oportunidade na área ambiental. Em cima disso, eu queria te falar sobre um artigo da Lei 20.694. E aí um pedido meu, literalmente pessoal, com você como presidente. Esse artigo 29, ele fala que todo empreendimento, agora no estado de Goiás, não basta ter só a RT do projeto. Tem que ter um responsável técnico pela operação desse empreendimento. Onde que eu quero chegar com isso? É porque a gente vê, por exemplo, tem uma obra civil, o CREA vai lá e fiscaliza e faz com que tenha um engenheiro responsável pelaquela obra, um engenheiro civil. Na agronomia, uma lavoura, tem que ter um agrônomo responsável pela lavoura. Como que a gente pode fazer para fazer cumprir esse artigo de ter um engenheiro ambiental responsável? Lógico que pode ser outros profissionais, depende da atividade. O que você pode falar nesse sentido para a gente ajudar mais pessoas a entrar no mercado de trabalho? Quando você falou que tem 2.000 formados, só 1.000 tem um registro, gente, é um número alto. 50% das pessoas que formou e às vezes não estão trabalhando na sua área. Na verdade, nós temos mais de 2.000 profissionais que estão registrados, com visto e registrados. Certo. E desses, apenas 1.000 é só em Goiás, porque os outros sim. é de fora. Entendi. Entendeu? Então, em números, no Brasil, nós somos mais de 35.000 profissionais. 35.000, né? No Brasil. No Brasil, mas Goiás é 2.000. Que estão registrados. Agora, aqueles que não registrou, né? Formou e não registrou. Esse número a gente não tem atualizado. Talvez ainda. por falta de oportunidade. Isso, talvez por falta de oportunidade. E aí esse artigo 29 fala dessa situação de ter um responsável. O que você pode falar sobre isso? O que a gente pode fazer para ajudar a ter mais fiscalização nesse sentido? Eu vejo necessário. Eu acredito que a partir do momento que você tem um olhar para as questões legais, isso acaba obrigando e acaba abrindo o mercado para os profissionais que estão capacitados, e é uma forma de você conseguir promover novas oportunidades para quem está atuando. Então, por isso que quando a gente discute lá no conselho sobre a falta de uma RT que não está emitida, ou que não, de uma forma ele deixa leigos atuar. Certo. Então, o que a gente pode fazer para propor isso, para melhorar isso? Como conselheiro lá no CREA, Goiás, a gente consegue levar sugestões para a nossa Câmara Especializada, hoje da Civil, junto com a Agrimensura e Ambiental. Através da proposição, hoje também nós já temos um compêndio que foi enviado pelo CREA com uma lista de atividades a serem fiscalizadas. Através disso, a gente abriu para todos os associados da GEAM dar suas contribuições, e através desse compêndio tem um manual de fiscalização também do CREA, onde que norteia os fiscais. Nós podemos ainda trabalhar fazer cumprir esse artigo 29 a nível de conselho, para saber se está emitindo RT e se tem, de fato, um profissional legalmente habilitado. E, nos seus órgãos competentes ambientais, é o que a gente vê também a fiscalização para fins de condicionante, para saber se está realizado... Se é fidedigno no projeto. Isso, se está no prazo, se aquilo está regularizado de forma correta.
É claro que são muitos É empreendimentos, um passo de cada vez, um né? passo Vai de cada organizando com vez, o tempo. isso mesmo. E por isso que quando a gente abre também para sugestões como essa, a gente poder se ajudar, porque cada um conhece a sua realidade. Sim. E a partir do momento que essas proposituras chegam para nós, como porta-voz, sem dúvidas, a gente vai fazer chegar de alguma forma. E poder construir isso, seja em âmbito de órgão ambiental, ou seja em conselho, e dependendo, se for o caso, levar até o Ministério Público, por que não? O Ministério Público está aí para Tem que defender a fazer cumprir a sociedade, tem que legislação, fazer né? cumprir a legislação. Através desses esclarecimentos, eu acho que a gente consegue buscar cada vez mais abrir oportunidades. E na prática, a Câmara que faz muito isso é de mineração. Eles fiscalizam bastante essas extrações de areia, argila, a mineração em si, né? E eles fazem essa fiscalização através do CREA bem firme. Como é um curso bem mais antigo, nosso curso, apesar de ser... Ele é de 1900, foi no Tocantins, né? Engenharia Ambiental surgiu, não é isso? Primeira turma surgiu em 1997, 31 de janeiro de 1997. Por isso que é dia de engenharia ambiental. Por isso que a data é Interessante. 31 de janeiro, em homenagem à primeira turma que formou lá na UFT, antiga Unitins ainda, e de lá para cá teve a resolução 447, 22 de setembro de 2000, e foi seguindo, né? Exatamente. Então é isso aí, meu amigo. Obrigadão pela oportunidade de estar aqui falando da engenharia ambiental. Como eu falo, que é uma profissão que eu sou apaixonado, vivo. Não é 24 horas, mas umas 15 horas por dia aí, de segunda a segunda, e sempre tentando fazer com que a engenharia ambiental seja cada dia mais valorizada e gerar oportunidade. Sempre fui vendedor, sempre fui empreendedor desde pequeno, e minha situação é sempre amar resolver problema. E engenharia ambiental é resolver problema todos os dias, praticamente. O que você pode falar para a gente encerrar aí nosso terceiro episódio para o pessoal que está nos assistindo? Eu gostaria de deixar um recado para eles, que a gente possa partir de nós. Eu acho que a mudança começa em nós. Com certeza. Os pequenos gestos, seja na separação do seu lixo em casa, no seu uso consciente da água, não desperdiçar um recurso tão precioso que nós temos. Eu começo a ensinar em casa, a partir do momento que a gente tem um filho. Não, e eles já ensinam a gente. E eles já ensinam a gente. E a partir disso, eu convido vocês a se inteirar mais sobre a profissão do engenheiro ambiental, para que também cheguem demandas. Como que a gente pode melhorar a nossa atuação? Se de alguma forma esse profissional não está fazendo o dever de casa, mas que haja essa mudança. Então, eu convido as pessoas para ter mais consciência no seu dia a dia e que possa, sempre que possível, ajudar, né, em serviços como serviços que a gente faz comunitário, de plantio, de limpeza. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. É isso aí, pessoal. Chegamos no final de mais uma edição, terceira edição, e esse é o nível de profissionais que eu estou trazendo aqui cada dia, como eu trouxe agora o presidente da Associação Goiana dos Engenheiros Ambientais. E o objetivo é esse, valorizar a nossa profissão e, através da comunicação, levar mais conhecimento aí para você que assistiu. Meu amigo, brigadão, viu? Uma alegria muito grande ter você aqui comigo, tá? Satisfação.